Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Para esta manhã de domingo, eu quero pedir a vocês que abram a Bíblia em Mateus, no capítulo 20, para que possamos ler os versos 29 até o verso 34. Mateus 20, 29 a 34. O título na Bíblia da maioria de vocês pode estar: A cura de 2 cegos de Jericó. Verso 29, a palavra do Senhor, em Mateus 20, diz assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguir. Baixe sua cabeça, ouve-se ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós aqui, ó Pai Santo, assim como aqueles 2 cegos pediram, Pai Santo, nós queremos pedir ao Senhor para que tenha misericórdia de nós e para que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para ver aquilo que nós estamos fazendo que não agrada ao Senhor e consertar, para ver a Tua bondade em nossa vida e assim buscá-la cada vez mais, seguir e Te agradar, para ver, ó Deus, quão maravilhoso és e tanto que o Senhor tem operado em nós, para que assim nós possamos viver diariamente segundo a Tua palavra. Em nome santo de Cristo Jesus, meu Deus e Pai, nós Te pedimos, tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós, nos ajude a Te pregar o louvor, a palavra, a nossa vida, o nosso coração, em Tuas mãos. Assim nós oramos, ó Deus, e nós Te pedimos. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Teu Espírito Santo. Se estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Constranger com teu amor. Sei que estás aqui.
vós, glorificado nas alturas. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora passar a lição da Escola Dominical desta manhã, e nesses últimos 3 finais de semana nós fizemos uma reflexão sobre a nossa tarefa missionária, alguns textos bíblicos que nos desafiam a pensar sobre o nosso compromisso missionário. E agora nós vamos fazer uma reflexão durante alguns domingos, né, sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. É um tema muito pertinente que nos mostra a grandiosidade do Senhor e esse cuidado que Ele tem conosco, demonstrado ali com o povo dos dias de Jesus. E eu senti o desejo no coração de compartilhar com os irmãos sobre esses milagres. Segundo os estudiosos, a gente pode fazer uma leitura, a gente vai relacionar, são 7, né, os principais que estão no Evangelho de João, que trazem lições preciosíssimas para as nossas vidas. É claro que os evangelhos registraram um número muito maior de milagres, de feitos de Jesus, e Jesus fez muito mais. O próprio João disse que se ele fosse registrar tudo que Jesus fez, não caberia em livros, né? Então, o que foi registrado ali é como sinal para trazer para nós essa confirmação daquilo que verdadeiramente o Senhor é. E, segundo o evangelista João, você já sabe disso, o primeiro milagre de Jesus aconteceu lá em Caná, na Galileia, lá na região extremo norte de Israel. A Palestina é a terra de Jesus. Na época de Jesus se dividia entre a Judéia, a Samaria e a Galileia. Então Caná ficava lá no alto, não é? E aí é aquele milagre da transformação da água em vinho. Vamos fazer a leitura do texto, vamos meditar um pouco sobre esse primeiro milagre de Jesus. Diz João que foi o primeiro milagre que Jesus fez ali naquela região. Então, João capítulo 2, a partir do verso 1, é o texto que registra, né, esse milagre, tá? Do 1 até o 12. É só aqui em João que tem esse registro lá na região de Caná. Então diz assim: 3 dias depois que Jesus estava ali na Galileia, que ele reuniu alguns dos seus discípulos, né? Então 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, o Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos 1 até o 12. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor essa oportunidade que Ele nos dá de poder estudar a sua palavra. Feche os seus olhos aí, se você puder. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por mais esse privilégio que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra nesta escola dominical. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, que tem sido edificante para nós, tem nos instruído, tem nos alimentado espiritualmente, tem nos fortalecido durante a nossa caminhada. Mais uma vez pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, para que a cada dia nós possamos ser mais semelhantes ao Senhor, no sentido de que os nossos pensamentos, as nossas palavras,
os nossos atos, sejam todos eles de conformidade com a tua vontade, estabelecidos na palavra santa do Senhor. Agora, quando estudamos essa porção da tua palavra, que maravilha, Senhor, quão precioso é para os nossos olhos, para o nosso coração, nós contemplarmos os feitos de Jesus. Ele que veio, deu a sua vida por nós, mas veio manifestando um reino de justiça e de poder, e esse reino foi manifestado através das suas obras grandiosas, e onde ele testificou a glória do Senhor. Por isso, ao estudar esses milagres, ao relembrá-los, fala o nosso coração, porque todos eles trazem uma mensagem espiritual, uma mensagem de edificação para todos nós. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, fale conosco, visite, ó Senhor, a cada um daqueles que estão sintonizados nesta manhã, nessa escola dominical, que nós possamos ser edificados pela tua graça, pela tua misericórdia. Mais uma vez pedimos ao Senhor por esta pandemia que estamos enfrentando. Tem misericórdia, Senhor, faz com que essa batalha seja vencida para a tua honra e para a tua glória, e que nós possamos, ó Deus, prosseguir a nossa caminhada, firmes à presença do Senhor, certos de que o Senhor é conosco sempre. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Bem, amados, então nós vemos aqui, né, essa descrição do evangelista João. É o momento do ministério de Jesus, quando ele estava começando o seu ministério. Jesus praticamente começou o seu ministério na Galileia, depois que ele voltou para a Judéia, já nos momentos finais, não é? Ele ficava assim, indo e vindo naquelas viagens, mas o forte mesmo foi na Galileia. Inclusive, nós observamos pelos evangelhos que o seu quartel-general, não é isso? A base do ministério de Jesus era a cidade de Cafarnaum, que ficava às margens do Mar da Galileia, próximo ao Mar da Galileia, que era na região ali da Galileia, não é isso? Então aí nós vemos nesse texto aqui que era um acontecimento comum, né? Que tinha em Israel, como eu creio que todo povo tem um casamento. Todo povo celebra o casamento, cada um com sua forma diferente, com suas características particulares, mas enfim, é próprio das nações, dos povos, celebrar o casamento. Isso. E o casamento de Israel tinha suas características. E é bom a gente lembrar um pouco, para a gente poder entender aí o significado desse feito de Jesus. Então, os casamentos em Israel eles duravam até 7 dias. Era uma festança mesmo. O judeu é um povo muito festivo, né? Apesar de tanto sofrimento, tantos fracassos, tantas derrotas, mas é um povo muito festivo. E aí então os casamentos duravam esse tempo. A festa começava na véspera, quando a cerimônia seria celebrada por um rabino, não é isso? Quando o noivo chegava na casa da noiva com os amigos, e aí ele levava a noiva junto com as damas de honra dela para a casa dele, onde ali o casamento seria celebrado. E isso era com muita dança, com muita música, com muita alegria. Eles iam cantando e dançando pelas ruas da cidade, né, até chegar ali à casa do noivo, não é isso? E aí, nas festas, aqui, a gente não está levantando a questão aqui, irmão, se pode ou não pode beber. A questão aqui não é essa. Isso aí, a gente tem a nossa consciência de acordo com o que a Bíblia ensina em outras porções das Escrituras, mas aqui a Bíblia não está tratando disso. Não adianta a gente falar assim, então Jesus foi na festa e bebeu, fez até vinho, eu posso beber, não tem problema. Isso não tem nada a ver com isso aqui. Isso não está em questão aqui a questão de a licitude de beber ou não beber vinho. A gente tem que procurar resposta para esse questionamento em outros textos das Escrituras. Aqui não. Aqui era um casamento que era comum em Israel. Eles, os judeus, bebiam vinho. A Bíblia tem restrições, não é isso? Advertências contra a embriaguez, mas ao mesmo tempo registra o consumo de vinho em ocasiões que era lícito, né, lá em Israel. Então isso aqui está registrando um momento histórico, um momento cultural. Não tem nada a ver com o mérito de se pode ou não pode beber vinho, tá certo? Não use isso aqui para poder dizer que você pode tomar vinho, pode beber, que não tem nada. Isso não tem nada a ver. Você está usando a Escritura de maneira errada, tá certo? Então Jesus não está autorizando beber vinho aqui, certo? E ao mesmo tempo nem proibindo, não está tratando disso aqui.
Então era uma festa popular, não é isso? Entre Israel. E o vinho fazia parte da cultura dos judeus, por quê? Porque o vinho, ele era uma expressão de entretenimento entre os convidados, não é isso? E de comunhão. Promovia o entretenimento e promovia a comunhão. Claro que tinha os beberrões, não é isso? Sempre tem aqueles que exageram, mas era comum o consumo moderado, onde as pessoas brindavam, as pessoas se confraternizavam, se alegravam naquele momento festivo, principalmente o casamento. O casamento é uma festa, são duas famílias que vão celebrar e muitas outras famílias vão celebrar juntamente com aquela família, principalmente um povo, quando as famílias são mais ligadas, como era em Israel. Isso era comum, colocar água no vinho para diminuir o teor alcoólico, para um vinho mais fraco, para não causar tantas confusões que às vezes a embriaguez causa. E aí nós vemos pelo texto que o vinho acabou. Era o problema. A festa, a gente não sabe que dia que foi que acabou, qual tempo, não é isso? Não tem especificado ali, mas precisava de muito vinho para o povo celebrar, né? A festa durava um bom tempo, né? Como nós vimos aí. E aí então o vinho acabou, e aí a mãe de Jesus estava ali, ela apelou para ele, não é isso? E aí ele resolveu atender o pedido da sua mãe, né? E Jesus então orientou, não é isso? Diz aqui que ele mandou, não é isso? Aqui, se nós olharmos aqui no texto bíblico, deixa eu abrir aqui, o versículo 6, assim, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para se purificar, e cada um levava 2 ou 3 betretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, né? E eles as encheram totalmente. Então, provavelmente elas estavam vazias, ou se tivesse alguma coisa, cabia mais água. Então, o fato é que aquelas talhas eram vasos de pedra, né? Grandes, que eram usados para armazenar água para os cerimoniais de purificação dos judeus. Lavar as mãos na hora da comida, aspergir a água sobre determinados instrumentos, determinados elementos da cultura judaica, não é isso? E aí ficava ali. E cada uma daquelas talhas, elas cabiam entre 30 e 40 litros. Então, se nós vamos colocar que fossem talhas menores, vamos colocar a menor, não é isso? Todas elas coubessem 30 litros, então seriam 6 vezes 3, eram 6 talhas com 30 litros, 6 vezes 3, 180 litros de vinho. Então seria aí uma quantia, né, uma quantidade considerável de vinho para a turma se esbaldar mesmo. Mas aí então, eles colocaram vinho, e mais um detalhe nós vemos aqui, né, que Jesus, depois que eles encheram, mandou que eles tirassem a água e levassem o mestre Sala. O mestre Sala era aquele que era o responsável pela festa, né, era o maître, né, era o chefe, seria a versão moderna, não é isso? Aquele que era responsável pela qualidade dos alimentos, da distribuição dos alimentos, como que seria administrada ali a distribuição da comida, da bebida naquela festa. E quando ele provou, não é isso? A água tinha transformado em vinho, não é? Diz aqui o verso 9, ele não sabia de onde veio aquele vinho, né? E ele chamou o noivo. Aquilo intrigou o mestre Sala, porque ele chamou o noivo, não é isso que ele falou assim, ó, pessoal, põe o bom vinho primeiro. E aqui, quando todo mundo já bebeu fartamente, que serve o inferior. Porém, você guardou o bom para depois. Você cometeu um equívoco, né, que pode te prejudicar. Por quê? A ideia era essa, né? Colocava o bom vinho, a turma bebia, aí chegava um determinado momento que alguns já estavam meio bêbados, né? Outros já estavam assim meio acostumados com o sabor, e a turma não percebia mais a diferença, não sabia mais avaliar a qualidade do vinho. Então o dono da festa trazia o vinho de qualidade inferior, porque ficaria caro todo o vinho ser de alta qualidade, não é isso? Vinha com o vinho da qualidade inferior, a turma tomava e pronto, estava tudo bem, festejando, ninguém questionava, não é isso? Essa era a prática dos dias. E aí ele questiona, não é isso? Falou, todo mundo costuma fazer isso, mas você fez o contrário. E aí o texto não dá mais explicações do que aconteceu ali, a conversa com o noivo, essa sala, como é que foi. O certo é que, sem dúvida, né, irmãos, o povo vibrou com aquilo, beberam à vontade, festejaram aquele casamento. E aí o texto termina aqui, e aí o que nós temos aqui, o comentário
teológico, ele faz uma descrição, mas no verso 11 ele faz um comentário, diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, quais as lições que nós podemos tirar disso, desse episódio de Caná da Galileia? Aí a gente percebe, o texto é bem objetivo, bem sintético, não dá muitos detalhes, apenas descreve um momento de uma festa comum em Israel, que era a falta do vinho. Algo aconteceu diferente naquela festa do que até então tinha acontecido nas outras festas, porque acabou o vinho, pronto, acabou. Ali não. Apareceu o vinho, e muito vinho, mas da melhor qualidade, aí pelo visto melhor do que o outro que tinha servido antes. Então, se era a prática do pessoal servir o vinho bom, então aquele vinho que foi servido, que Jesus tinha transformado da água, era melhor do que o outro, né? O vinho de boa qualidade foi considerado pelo mestre Sala inferior ao vinho que Jesus produziu ali miraculosamente. Isso? E aí depois o texto encerra só com a observação do mestre Sala, não tem mais nenhuma implicação disso aí, né? Certamente o diálogo entre eles continuou. E aí João, o único comentário que o apóstolo João faz é isso: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Isso. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, que ele foi o primeiro sinal que Jesus fez. Então, ali, os milagres de Jesus registrados em João têm essa tônica. Eles aconteceram, Jesus os realizou para revelar a sua glória celestial, a sua grandeza. Uma evidência clara de que Jesus é Deus. E aí, o comentário, a conclusão do feito de Jesus, a implicação imediata do feito de Jesus aqui, é que diz assim: e os seus discípulos creram nele. Então, amados, quando uma das lições que nós vemos aqui, é que Jesus se manifesta em nossas vidas para que nós exercitemos a nossa fé nele. Precisa crer em Jesus. Então, você que está aí, que ainda não entregou o seu coração para Cristo Jesus, saiba que Jesus veio e se fez presente, se fez notado, se fez glorioso, para que você possa crer nele como Senhor e Salvador de sua vida. Esse foi o objetivo principal para o qual ele veio. Se você está aí nos assistindo, ainda não tomou uma decisão, ainda não fez um concerto com ele, essa é a hora, porque foi o único fim para o qual ele veio. Então, quando Jesus agiu, essa ação não foi um ato isolado de Jesus, foi um ato no conjunto de todas as suas ações, foi para que os seus discípulos crescem nele. E aí, isso está registrado, é para que eu e você creiamos nele. Ele fez esses sinais, são sinais para que nós exercitemos a nossa fé. E você que já tem essa convicção, de que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, saiba que nós precisamos exercitar a nossa fé. Jesus veio, foi para que despertasse a fé em nós com o novo nascimento, mas que nos conduzisse a um modus operandi, a um modus vivendi pela fé. Então a vida do cristão é pela fé. Não há possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus de outra forma. Somente pela fé. Só pela fé é possível agradar a Deus. Crendo que Ele é Deus, que Ele se manifestou, que Ele se revelou a nós por intermédio de Cristo Jesus, e agora Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu não posso agradar a Deus a não ser pela fé. E a fé, a definição clara lá de Hebreus 11. É isso? A fé, e vamos fazer a leitura lá. Às vezes nós sabemos esse versículo de cor, não é isso? Que é um versículo falado. Mas vamos abrir a Bíblia para a gente ler. Olha aí, Hebreus 11, só para você acompanhar aí. Hebreus capítulo 11, nós vamos ver aqui o versículo 11. Então diz assim: ora, a fé, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos aí que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Então isso é que é fé. A gente tem a certeza daquilo que nós esperamos.
que é tudo aquilo que Deus nos prometeu, não é isso? E a convicção dos fatos que nós não vemos, daquilo que vai acontecer. É um paralelismo, né? Certeza de coisas que espera, convicção de fatos que se não vê, mais ou menos paralelo. É uma forma da poesia dos poetas dos dias de Jesus enfatizar uma ideia que eles querem transmitir. Então essa ideia de você acreditar naquilo que você não vê, isso é que é fé. Né? Então o nosso Deus, nós não vemos visível na forma, não é isso aqui visivelmente, nós o enxergamos é pelos olhos da fé. Ele está aqui comigo, está aí com você, nós vemos isso é pelos olhos da fé, não é verdade? Então é preciso que a gente tenha. Então Jesus se manifestou daquela forma para que os seus discípulos, as pessoas crescem nele. Né? E aí nós temos que, a resposta que nós temos que dar ao Senhor é essa resposta de fé, de convicção. Às vezes, a maioria das pessoas respondem com a rejeição, com a incredulidade. Vão sofrer as consequências. Não é isso? Nós temos que responder recebendo Ele como Senhor e Salvador. Não é isso? A outra lição que nós temos aqui é que os estudiosos veem nesse texto também uma alusão entre a relação entre a graça e a lei. Isso é uma forma figurada, muito baseada aqui em Mateus 9, verso 14 até o 17, que vê, abra sua Bíblia aí se você puder. Mateus 9, verso 14 até o 17, faz uma referência a essa relação figurada, não é isso, do vinho, como sendo um exemplo entre a lei, né, aquilo que representava a lei, e o que representa a graça em Cristo Jesus. Então aqui, Mateus 9, do 14 até o 17, eu vou ler, diz assim o texto. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então o odre era um recipiente de couro, né? Não é de pedra igual as talhas. E aí era aquela ideia, se pusesse o vinho novo, um odre velho, o couro já curtido, quando o vinho fermentasse, ele estourava. Então era comum sempre colocar o vinho em um recipiente feito de pele de animal novo, que aí o vinho ia fermentando e a pele ia curtindo, os dois se entendiam ali, expandiam, sei lá, né? Não tinha problema. E Jesus usa essa figura exatamente para mostrar que a graça de Deus não é um remendo, não é isso? Da lei. Né? A graça veio como cumprimento da lei, não é isso? E aí ele usa aqui a figura do jejum. Né? Os fariseus, os discípulos de João jejuavam, mas os discípulos não, porque Jesus estava presente entre eles. Então, quer dizer, a lei era uma sombra da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. A lei apontava para Cristo e Jesus veio como cumprimento. Então, alguns veem também nesse episódio de Caná, quem sabe, uma lição nisso também, mostrando que aquela relação entre aquele vinho, que era o vinho de qualidade inferior, e o vinho de qualidade superior, seria exatamente isso. Não é que a relação entre a graça e a lei é no sentido de que a lei era ruim e a graça é boa. Não, é no sentido de cumprimento, de intensidade. A lei veio, não é isso, como sombra daquilo que viria, como está na carta aos Hebreus. Então, quando Deus revelou a lei no Antigo Testamento, nem todos os ensinamentos revelados no Novo estavam presentes ali, porque ela apenas apontava para Cristo. Então, você observa que quem que era sacrificado no Antigo Testamento? Era o cordeirinho, o animal. Quem que foi sacrificado no Novo? Jesus Cristo. Como que o cristão é sacrificado no Novo? Através da sua entrega em um culto que seja agradável a Deus, conforme está lá em Romanos 12, versos 1 e 2. Não é? Vamos dar uma lida lá? Romanos 12 mostra aí as implicações para nós. Não é? Ou seja, no Antigo Testamento, aquele que dava a vida era o Cordeiro. Depois Jesus veio e deu a sua vida por nós,
Agora, como que nós damos a nossa vida? Nos oferecendo, nos apresentando como sacrifício vivo. Olha aí, Romanos 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto dos dias do Antigo Testamento era apresentar o cordeiro para o sacerdote. O cordeiro era sacrificado em nome, não é isso, em prol da expiação dos pecados daquele cidadão israelita. O nosso culto, que agrada a Deus, é nós nos apresentarmos diante do altar do Senhor, a nossa vida na presença do Senhor. É isso que é o altar, né? Aqui eu apresentei o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o cordeiro era entregue para o sacerdote, era levado ao altar, ele era entregue definitivamente para a presença de Deus. Agora, como é que nós nos apresentamos? É quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor e nos dedicamos a viver na presença dele. Seja onde nós estivermos, nós estamos vivendo para a glória de Deus. No trabalho, na escola, em casa, na igreja, na diversão, qualquer lugar no passeio, a gente está vivendo para a glória de Deus. Ou seja, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, todos eles são de acordo com aquilo que Deus escreveu nas Santas Escrituras. Então, percebeu? Então é nesse sentido que nós vivemos dessa forma. Então o judeu, ele olhava para o Messias que viria. Nós agora contemplamos aquele Messias que veio e já cumpriu as promessas do Antigo Testamento. Então, é uma figura que talvez, né, os estudiosos tenham razão, pode ser aplicada. Né? Isso é a figura do vinho novo e do vinho antigo. É a ideia de que, né, é a mesma qualidade, a mesma natureza, mas um era apenas, não é isso, a lei era apenas para apontar para aquele que viria em toda a plenitude. Ou seja, o Antigo Testamento é a revelação que aponta para o novo. Não é isso? O novo é a plenitude do Antigo. Os ensinamentos que estão no Antigo Testamento são revelados plenamente no Novo Testamento. Por isso que às vezes alguns valores que nós aprendemos no Novo Testamento a gente não encontra com muita clareza no Antigo, porque ainda não foi revelado plenamente como foi no Novo, certo? Então essa é a diferença, né? E por último, aí a natureza do ministério de Jesus, né? Que é a natureza gloriosa. Jesus é Deus. Por isso que ele veio fazendo milagres. João alista esses milagres de Jesus, mostrando o senhorio dele sobre a natureza, sobre os elementos da natureza, sobre as pessoas, sobre a doença, sobre a morte, não é isso? Nós vamos ver lá a ressurreição de Lázaro. Então, mostrando a divindade, a natureza divina de Jesus. Então, Jesus é Deus. E isso é fundamental para a vida cristã. Não é isso? Ou seja, a divindade de Jesus. Quando Jesus manifestou aquele milagre, ele estava manifestando a sua glória divina, ou seja, ele estava interferindo em um processo natural. Por quê? Porque o vinho, para que ele chegasse ao ponto daquele que os convidados tinham bebido, olha todo o esquema. Ele tem que, primeiro, não é isso? Tem que plantar a semente da vinha, a planta crescer, produzir o fruto, depois o fruto amadurecer, não é isso? A uva, esse fruto era colhido, era levado para o lagar da uva, onde ele era pisado, tirava ali o suco, não é isso? Para fermentar. Ele tinha que ser fermentado durante um tempo, daí, olha, todo o tempo para preparar esse vinho. Claro que eles podiam sair ali e comprar o vinho, não sei, né? Mas eu estou falando o processo de preparo, porque Jesus preparou o vinho, não é isso? Transformou o vinho. Ele não comprou, não foi lá no depósito e trouxe o vinho, ele transformou. Então ele rompeu todos esses passos que a natureza exige para que as coisas aconteçam de forma natural. Então, quem pode fazer isso? Só Deus. Às vezes você pode orar por alguém e acontecer algo totalmente contrário ao curso natural das coisas, a uma situação ser resolvida de forma totalmente assim, impossível de ser resolvida. Uma pessoa tem uma enfermidade que naturalmente cada dia ela vai falindo mais e mais, a pessoa ser totalmente curada, mas você é apenas um instrumento de Deus. Quem agiu foi Deus. É isso? Foi a glória de Deus que foi manifestada ali, não a pessoa que orou, não a pessoa que abençoou aquela vida. Foi apenas um mero instrumento, como poderia ser qualquer um de nós. E aí então, quando Jesus faz aquele milagre, ele manifesta a sua glória, mostrando para os discípulos que ele é Deus, que ele tem o controle
de tudo e de todos. E isso é vital para a nossa vida cristã. Porque nós vivemos situações, irmãos, que as coisas vão bem, que a gente rompe pelas próprias pernas, sabe que Deus está conosco, mas a gente pode dar um passo. Mas há situações que a gente não tem a menor possibilidade de dar um passo. A gente não tem como ir para frente, a gente não tem como fazer nada. E essa hora é que vem mesmo o exercício pleno da nossa fé, quando nós cremos que Jesus é Deus, que Ele é soberano, que Ele é Senhor de tudo e de todos, que Ele está no controle de tudo e de todos. Então, esse milagre ali em Caná da Galileia traz também essa lição para nós. Já começa apresentando Jesus como Deus, aquele que tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Quando a gente tem essa confiança, a gente rompe melhor. A gente atravessa os vales da vida, não é isso? As dificuldades da vida, com mais tranquilidade no coração, com mais paz, com mais perseverança, com mais paciência e assim por diante. Então Jesus veio foi para trazer isso. E ali em Caná da Galileia, ele aproveitou uma festa, um momento natural do povo judeu, não tem nada a ver com essa questão de embriaguez ou não, era uma festa comum, os judeus celebravam, não é isso? E Jesus ali manifestou a sua glória para evidenciar, para provar para mim e para você, para aquele povo, que Ele é Deus. E a gente, ao anunciá-lo para as pessoas, a gente tem que fazer isso com a convicção de que realmente Jesus é Deus, é o Senhor de tudo e de todos, é o Deus Todo-Poderoso. Então que Ele mesmo te abençoe nesse estudo, não é isso? Nesta escola dominical, possa te fortalecer para que você tenha essa convicção que o seu Jesus, né, o Jesus com o qual você se relaciona, seja de fato o Deus Filho, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano. E aí, quando a situação parecer fora de controle, você possa descansar nessa convicção de fé, que verdadeiramente Jesus é Deus. E assim, como Ele transformou aquela água em vinho, Ele pode transformar qualquer situação calamitosa em bonança. Ele pode nos conduzir de forma plena, de forma pacífica, vitoriosa, em qualquer circunstância da vida, quer seja qual ela que nós tenhamos que enfrentar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos orar, vamos agradecer por essa lição que nós aprendemos nessa manhã. Nosso Deus, nosso amado Pai, louvado seja o nome do Senhor, porque de fato o Senhor se manifesta, Deus, em toda a tua glória. Queremos te agradecer por essa lição dessa manhã, quando aprendemos um pouco mais sobre a pessoa de Jesus, sobre a maneira como Ele age. E verdadeiramente, Jesus, o Senhor nosso Deus, age em nossas vidas de forma gloriosa. Ainda que não seja um milagre tão grandioso como esse aos nossos olhos, mas até aquelas coisas comuns da vida, como nos possibilitar andar, nos possibilitar levantar, nos possibilitar alimentar, ó Deus, a enxergar a luz do dia, a fazer as coisas do dia a dia, tudo isso é de fato um milagre do Senhor para conosco, é a manifestação da glória do Senhor para com o teu povo. Abençoe a cada um de nós, abençoe cada família que está sintonizada nesta manhã na escola dominical e ajuda-nos, ó Pai, para que a gente possa ir em frente, servindo e honrando ao Senhor, fazendo tudo para a tua honra e para a tua glória. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a todos os amados nessa manhã de escola dominical, que verdadeiramente, assim como aquele povo foi abençoado por Jesus naquele casamento em Caná da Galileia, na sua vida, em todas as circunstâncias, você possa experimentar essa bênção em toda a plenitude, para a glória e honra do Senhor, no nome de Jesus, nosso eterno e único Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Coração transbordante de graças.
Para encerrar, vamos fazer uma oração e lembrar também de orar pelos irmãos que fazem aniversário nessa semana. Ore pelos seus irmãos, ore pelos irmãos da família da fé. E então vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai Santo e Soberano, graças nós te damos por tuas bênçãos sem medidas, ó Pai, derramadas a nós, e nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos instrua a crescermos juntos no Senhor, ó Pai. Abençoe também, ó Deus, a tua palavra que será ministrada, Pai Santo, fale aos nossos corações e nos encha dela, para que assim, ó Deus, possamos aprender, ouvir, receber e aplicá-la na nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos, graças a ti. Amém, Senhor.